E daí, galera, hoje estamos aqui para falar desse jogo importante, que foi um jogo de 6 pontos contra o Internacional, que a gente ganhou esse jogo aí de 1-0, gol de pênalti do Rafael Veiga, e era muito importante porque se o Internacional tivesse ganho esse jogo, ele tinha nos passado na tabela e a gente perderia mais uma posição. De quarto a gente estaria para quinto e estaria na pré-Libertadores. Porque o Palmeiras, apesar de estar difícil conquistar o título brasileiro, que ainda tem mais de 10 pontos na frente, é muito difícil conquistar o título brasileiro. Mas a rodada hoje ainda favoreceu. O Flamengo empatou, o Atlético Mineiro perdeu, o Bragantino empatou. Então foi uma rodada boa que a gente conseguiu se aproximar mais dos times que estavam na frente. E se não fosse essas 7 partidas aí que a gente estava sem ganhar, 2 na Libertadores, que foi 2 empates, mas esses 5 jogos que a gente ficou sem pontuar no Campeonato Brasileiro, desses 5 tivesse pontuado 2, tivesse ganho 2, era 6 pontos a mais, aí estaria muito mais próximo. Mas agora não adianta chorar o que passou, a gente tem que lutar daqui pra frente, porque eu acho que o Palmeiras, por mais que não esteja demonstrando que quer lutar pelo Campeonato Brasileiro, no mínimo em terceiro lugar a gente tem que ficar. Nem quarto lugar é aceito, é terceiro no mínimo. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, muito difícil, que o Galo está disparado na frente, tem o Flamengo, mas o terceiro lugar não pode perder para Red Bull, para Corinthians, para ninguém. Terceiro lugar tem que ficar garantido ali na tabela. Do jogo, foi mais importante pelos 6 pontos do que pelo que o jogo realmente apresentou, porque foi um jogo também, aquele estilo de jogo do Palmeiras, né, que não é um jogo emocionante, não é um jogo que traz muita emoção, mas valeu pelo resultado. Teve no começo do jogo um lance em que o Marcos Rocha ele finalizou e a bola deu na trave. Se aquela bola já entra já no comecinho do jogo, ficaria muito mais fácil para o Palmeiras, né? Mas o jogo não é feito de si. O jogo é feito de resultado, de bola que entra e de bola na rede, que é o que sempre todo mundo fala. O importante é a bola na rede. Sobre o jogo foi aquela coisinha ali, um jogo equilibrado, bem disputado, as duas equipes tendo chance, tanto o Internacional quanto o Palmeiras tendo chance. Tanto é que você via as estatísticas, estava dando mais ou menos igual, 6 finalização cada um, as mesmas quantidades de falta, apesar que nas faltas eu achei que o Internacional fez muito mais falta do que o Palmeiras, porque o Internacional, só aquele Rodrigo Dourado, no primeiro tempo que eu vi ali, ele fez umas 5 faltas no Veiga. Só ele, fora que os outros jogadores fizeram o rodízio de falta no Veiga. Toda bola que o Veiga tentava contra-atacar, eles matavam com falta. Eles fizeram um verdadeiro rodízio no Veiga e o árbitro não foi lá mostrar uma falta aqui, uma ali, cartão amarelo por rodízio. Não mostrou nada, ficou assim do jeito que foi. Ele só expulsou o jogador do Internacional, por quê? Pelo que o jogador do Internacional falou, porque ele reclamou no pênalti, deve ter ofendido muito forte o árbitro, para o árbitro pegar e expulsar ele direto. O Edenilson foi expulso direto, não pelo lance do pênalti, e sim porque no lance do pênalti nem foi ele que a bola bateu na mão dele, foi a bola na mão de outro jogador do Internacional. E provavelmente ele deve ter falado uma coisa muito grave para o árbitro ter expulsado ele de novo. Tanto é que os outros jogadores ficavam ali reclamando, falando assim: por que você expulsou? Por que você expulsou? Ele falou assim: tá gravado. Ele mostrava o microfone: tá gravado, o que ele falou tá gravado. Então, hoje em dia os jogadores lá também tem que ser um pouco mais inteligente, de que tudo que você fala pro árbitro, não adianta você colocar a mão na boca para esconder, para não ter leitura labial, porque hoje é gravado. Tá gravado lá, o VAR grava tudo que eles conversam entre eles, tanto que o que os jogadores falam pro árbitro, tá tudo isso gravado. Então o jogador tem que ser um pouco mais inteligente. Bom, que ele foi burro, né, de ter falado isso. E no mesmo lance que o Palmeiras foi o pênalti, o Palmeiras fez o gol, ele acabou sendo expulso e prejudicando mais ainda o Internacional. Ruim pro Internacional e bom pro Palmeiras. Também teve um lance do Felipe Melo, que o Felipe Melo tomou o cartão amarelo. Algumas pessoas falaram assim: não, o Felipe Melo tinha que ter sido expulso. Eu acho que o cartão amarelo foi o cartão justo, porque se você reparar no lance, a hora que ele dá... Porque um pouquinho antes eles fazem uma falta no Veiga e o Felipe Melo vai e faz esse lance da falta. Só que você vê que o Felipe Melo ele recolhe a perna para não machucar o outro jogador. Porque se ele quisesse realmente machucar, ele teria ido com as pernas esticadas. E ele não faz com a perna esticada. Ele vê que ele vai pegar o jogador e ele recolhe a perna. Para quê? Para não ter chance do árbitro dar cartão vermelho. Só que, como é Felipe Melo, ele sempre quer dar
levantada no tom, né? Só que na Gretchen, na Tammy Gretchen do Corinthians, que é o Fagner, ele dá aquela pancada na negada lá, e a negada sempre defende que não tinha que ser, que não tem que ser expulso. Tanto é que no lance do Wesley, que o Wesley foi expulso no jogo passado, teve um lance muito semelhante do jogo do Corinthians, que não deu nem cartão amarelo e o Wesley foi expulso, entendeu? É umas coisas que a gente não consegue entender, dois lances semelhantes e resultados totalmente diferentes. Agora, outra coisa que eu tenho a falar é sobre muitos torcedores. Você vê o nego cornetando, falando, enchendo o saco, sabe? Falando assim, por que a hora que fez a substituição, ele não colocou o Wesley? Gente, vamos prestar um pouco mais de atenção. O Wesley foi expulso no último jogo. Foi expulso no último jogo. Como que ele ia jogar hoje? Se ele foi expulso no último jogo, sabe? Tem muita gente que fala as coisas sem pensar, não lê, não pensa, só vai falando, nem sabe o que tá falando. Sabe, é umas coisas que também, aí nego fala assim, torcedor é corneta. Torcedor também tem que estudar um pouquinho e prestar atenção. Se o cara foi expulso no jogo passado contra o Red Bull, como que ele tá jogando hoje, gente? Aí fala, o Abel, quando tirou o Dudu e tirou o Veiga, era pra ter colocado o Wesley. Gente, o Wesley tá expulso, como que vai colocar o cara? Vamos pensar um pouco antes de falar certas coisas. Como também, o Abel também, que nem o Dudu saiu bravo hoje. Eu concordo com o Abel ter trocado ele e concordo com o Dudu ter saído bravo também. Por quê? Por que o Abel sempre tira ele? Pra poupar? Eu acredito que o Abel tá tirando ele pra poupar, porque o Abel vê o Veiga como jogador. O Abel vê Dudu, Veiga, Gomes, o Everton e o Marcos Rocha como fundamental. Só que infelizmente o Marcos Rocha não vai poder jogar a final dia 27/11. Por quê? Porque ele tomou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar. Então o Abel tá ali pensando, matutando um jeito de para saber quem vai colocar ali na lateral direita desse jogo. Aí a gente fica pensando, o Abel hoje ele tirou o Rafael Veiga e o Dudu junto, na mesma hora. É errado, Abel, nessa hora, aí você errou, Abel, errou feio. Você nunca pode chegar e tirar os dois melhores jogadores que o Palmeiras tá tendo da partida no mesmo instante. Eu quero tirar os dois jogadores para poupar. Tudo bem, você pode tirar os dois para poupar. Tira um primeiro, depois de 10 minutos você tira o outro. Não tirar os dois da mesma hora. Você pode tirar os dois, mas tira um primeiro e depois tira o outro. Chega ali no vestiário, conversa. Dudu, Veiga, o Everton, Gomes, eu preciso de vocês 100% pro dia 27/11. Vocês são as peças fundamentais. Outra coisa, Rony, gente, tá muito abaixo. Do que ele jogou a Libertadores do ano passado, esse ano ele tá muito abaixo. Muito abaixo. E o Gomes, hein, deu duas furadas ali no mesmo lance. Ele teve duas chances de chutar, a bola veio, ele tentou, ele errou, depois a bola veio e sobrou dele de novo. Ele tentou chutar e furou as duas vezes, velho. Deu duas furadas ali, bizonha. Duas furadas, feia de ver. Mas perdoa ele porque ele é zagueiro, né? Agora, no demais das partidas é aquela coisa que o Abel faz, né? A hora que ele substituiu o Veiga e o Dudu, automaticamente, com o time do Internacional, com um jogador a menos, ele chama o time pra cima. E isso que a gente não consegue entender. Por que ele já não faz o 2-0, tenta fazer o 2-0, aí você pode trocar 4, 5, 6 peças. 6 peças não, né? Você pode trocar ali 4, 5 peças e descansar o time. Porque o que eu tô percebendo é que o Abel tá muito preocupado em descansar o time, em poupar o time pro time chegar inteiro no dia 27/11. É isso que eu tô vendo que o Abel tá fazendo. Mas também o Abel tem hora que dá umas erradas. Ele fala, eu não sou o melhor técnico, eu espero um dia ser o melhor técnico do mundo, mas ele tem hora que ele dá umas mexidas erradas que nós não conseguimos entender. E que nem muito comentarista fala, outras pessoas falam, nós não estamos acostumados com esse tipo de jogo que o Abel faz, que o Palmeiras ser um time de contra-atacar. Aí ele falou assim, mas será que eu tenho peças, eu tenho jogadores para fazer esse tipo de jogo, de os times propor o jogo? Aí a gente fica pensando, o Abel tá falando a mesma coisa que o Luxemburgo falou. Só que o Luxemburgo falou
que precisava de jogador para ele fazer um time que propunha o jogo, e aconteceu com o Luxemburgo, ele foi mandado embora. Por quê? Porque o time jogava como o time do Abel joga hoje, recuado, parado, feio, não é um futebol vistoso, um futebol que dá gosto de ver, não é um futebol que você chega, ou se o jogo no Palmeiras, o Palmeiras vai atacar, vai tentar fazer gol, o goleiro vai pegar, vai ter bola na trave, vai ter isso, vai ter... Não, é aquele jogo burocrático de sempre e que acaba trazendo resultado. E o torcedor palmeirense não tá acostumado com isso. Não é o estilo de jogo que o torcedor palmeirense gosta. O torcedor palmeirense gosta daquele jogo de ataque, que o time vai pra frente, propõe, ataca, é o protagonista do jogo. Mas é o que o Abel tem, é o que o Luxemburgo falava, que precisava de outras peças para poder fazer um time que seja um time mais ativo, que pra mim que é um time que ataca. E é o que o Abel tá falando, eu tô precisando de jogador, porque essas peças que tem aqui não funcionam para esse tipo de jogo que o pessoal quer que o Palmeiras jogue, tipo igual o Flamengo joga, igual o Atlético Mineiro joga, igual o Red Bull joga. Será que dá para jogar assim? Tem hora que eu penso que dá para jogar assim, mas tem hora que eu penso que não dá. Por quê? Todos os últimos 6, 7, 8 treinadores que passou lá, nenhum conseguiu fazer isso, fazer um time que seja um time que ataque. Não conseguiu. Todos eles faziam o quê? Contra-atacava. Até o Cuca também fazia um jogo de contra-atacar. É isso aí. Eu acho que a gente tem que fazer agora é que nem o Abel falou. Vamos apoiar durante os 90 minutos. A hora que acabou o jogo, acabou os 90 minutos, jogou mal, vaia, critica, xinga, reclama, corneteia, fala o que quiser. Mas durante os 90 minutos, vamos apoiar, vamos incentivar para que o time consiga alcançar pelo menos o mínimo de pontos no Brasileiro para garantir a Libertadores direta. Porque a gente está no final da Libertadores? Estamos, mas ninguém garante que vai ganhar. E se não ganha a Libertadores, se perde para o Flamengo e fica em 7º, 8º no Campeonato Brasileiro, não pega a Libertadores pro ano que vem. E o Palmeiras tem que estar na Libertadores do ano que vem de novo. Então o Palmeiras precisa dessa pontuação mínima. Essa pontuação mínima de terceiro para garantir o 3º lugar ou o 2º lugar no Campeonato Brasileiro e tentar ser campeão da Libertadores. Se for campeão da Libertadores, abre mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras não pode ficar pensando se. O Palmeiras tem que garantir agora o 3º lugar durante o Campeonato Brasileiro, que tem condição de ganhar agora os próximos 2 jogos com o Sport e com o Ceará. São 2 jogos que dá para o Palmeiras ganhar e fazer mais 6 pontos e conseguindo chegar cada vez mais perto da classificação para Libertadores, caso Deus o livre aconteça a gente não ser campeão da Libertadores. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve, compartilha, indica para seus amigos e avante palestra!